Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a uma nova edição do programa Angra em Revista. Hoje, excepcionalmente pelas 9 da manhã, porque é fim de semana de rally e já sabemos que o rally ocupa grande parte da programação do Rádio Clube de Angra quando acontece, para além de que o Rádio Clube de Angra também está na Expo Praia, portanto hoje o Presidente fez aqui o obséquio de deslocar o seu programa para de manhã. Muito bom dia, é sempre um prazer isto. Há aquele ditado que diz, de manhã que se começa o dia, vamos a isso, comecemos o dia. Hoje um bocadinho mais cedo do que é habitual. Presidente, exatamente há 15 dias, na última vez que falamos, decorria a Bolsa de Turismo de Lisboa. Começo por lhe pedir um feedback e já agora, como é que foi também aquela apresentação da nossa rota do leite e do queijo? Bom, a participação do nosso município, do município de Angra, que foi feita, aliás, em conjunto com a Praia da Vitória e Graciosa, ou seja, os três municípios da Terceira e Graciosa entenderam-se e tiveram uma participação conjunta. Eu, pessoalmente, não estive lá, mas teve um técnico aqui da Câmara e num dos dias foi o Vice-Presidente da Câmara, o Guido Teles, foi apresentar esta rota do queijo, do leite e do queijo, que é um produto que está a ter um razoável sucesso. Portanto, a BTL, este evento é um evento destinado essencialmente aos profissionais, ou seja, não é uma feira destinada ao grande público, embora o público, em alguns dias, também possa visitar, é essencialmente destinado às agências de viagens, enfim, aos operadores turísticos, aos profissionais do setor e, obviamente, que nestas circunstâncias havia interesse em apresentar o produto. O produto foi muito bem recebido, está a ser bem recebido, tem aparecido muita gente a querer ter essa experiência e a visitar as explorações que aderiram, e eu espero que ao longo deste ano, e particularmente no período da época alta, que é quando isto tem maior importância, e durante o verão, haja muita gente que faça a rota, porque é um excelente produto. De resto, a BTL foi, como sempre, essencialmente um momento das empresas locais estabelecerem contactos com os outros operadores que lhe fornecem os clientes, no sentido de dar sustentabilidade ao turismo. Mais uma vez, por detrás de tudo isto está sempre o eterno problema, o problema das acessibilidades, ou seja, a partir de certa altura já não vale a pena fazermos mais promoção quando já não temos maneira de trazer as pessoas até cá. E por isso, o esforço agora tem que ser voltado essencialmente para a questão da sustentabilidade, e também é verdade que o turismo não pode ser o centro de tudo e nós temos que ter outras vidas e temos que olhar para outras questões que também são importantes para a economia da Terceira, começando pela questão que continua a preocupar, a questão dos laticínios, da abertura da nova fábrica e, enfim, de tudo o que está neste setor, porque este setor, o setor agrícola, continua a ser o principal pilar da nossa economia e o principal setor gerador das exportações. Por isso é importante, de vez em quando, nós também temos esta ideia, particularmente quando falamos na BTL, que não podemos pôr as fichas todas no mesmo turismo, claro, no mesmo sítio, e o turismo, obviamente, que é um setor importante, é um setor que ainda tem espaço para crescer entre nós, mas é preciso também olhar para outros setores da economia. Presidente, eu ia destacar exatamente isso, que tem a ver com a feira é dedicada ao certame a promover, não é, a nossa região fora de portas, para que outros possam dar a conhecer a posteriori. No entanto, há aqui depois esta relação com o produto. Há uns anos atrás nós vimos muitos Açores vendidos, entre aspas, com a paisagem. Hoje em dia, para além da paisagem, obviamente, que é magnífica, temos os nossos produtos, como é o exemplo desta rota, que sim, nós cada vez mais temos que fazer uma estruturação do setor turístico no sentido de oferecer produtos. Os Açores não são apenas vir aqui, olhar à volta e dizer já estive nos Açores. Os Açores têm que ser, como aliás qualquer zona ou qualquer região que tenha turismo maduro e desenvolvido, tem que ser uma oferta de experiências. As pessoas nesta altura o que procuram é novas experiências, não é apenas olhar para a paisagem, é ter os trilhos, que são neste momento provavelmente a área que mais procura tem e o principal gerador, e claro que todas as outras áreas temáticas, desde as nossas festas, que continuam a ser fortemente atrativas, o caso, por exemplo, das São Joaninas ou das festas da praia, que são grandes geradores de visitação, até
enfim, tudo aquilo que vai acontecendo do ponto de vista dos congressos e dos eventos, que tem vindo a trazer muitos milhares de pessoas à ilha. Obviamente que não é só da parte agrícola só por causa da parte agrícola que as pessoas nos visitam, também temos já o time peixe, não é? E, portanto, e marisco, portanto, tudo o que nós temos é bom, facilmente vendemos. Nós aquilo que temos que oferecer é uma experiência devidamente estruturada e devidamente pensada para que quem nos visite goste de cá estar e particularmente para quem nos visite que nos aconselhe outras pessoas a visitar e que mantenham o desejo de voltar. Portanto, basicamente, esse é que tem que ser a linha condutora daquilo que é a promoção da nossa região, e creio que isso foi feito e bem feito. E eu diria que a participação dos nossos 3 municípios, da Terceira e da Graciosa, na BTL foi um sucesso, porque se conseguiu exatamente mostrar isso e conseguimos angariar empresas interessadas em estender a sua operação até cá. Esperemos que agora extensível seja também o olhar do Governo para as ligações aéreas, que já abordamos aqui. O olhar do Governo e o olhar das empresas. Se calhar nós também temos que mudar um bocadinho esse discurso. Nós temos uma tendência de governamentalizar excessivamente esta questão. Aquilo que agora nós precisamos de fazer é atrair empresas de transporte aéreo que queiram manter a operação para cá. Obviamente, há uma parte que diz respeito ao Governo, na criação de condições para que isso possa acontecer, no enquadramento, mas há outra parte que também nos diz respeito a todos, em particular aos municípios, que é tentar transformar a Terceira num destino atrativo também para as operações aéreas. Nós estamos num momento de viragem nesta questão dos transportes aéreos. Aquilo que está a acontecer em torno da SATA Internacional, ou seja, da SATA, as ligações para o exterior operadas pela SATA. Por causa da privatização. Por causa da privatização é um problema, mas também é uma oportunidade. Porque é uma oportunidade de gerar outros interessados e outros espaços para que outros operadores surjam. E por isso, no fundo, criar aqui alguma concorrência. É preciso aproveitar as crises para as transformar em momentos de oportunidade. E isto é um momento de oportunidade para a Ilha Terceira. Nós nunca fomos bem servidos pela SATA. Levámos anos e anos numa disputa e sempre constante, até parece que a Ilha Terceira era a ovelhinha negra do sistema. Pois está na altura de nós nos vermos livres disso e dizermos adeus a uma situação que nunca nos serviu e que não nos serve. O que não nos faltam são condições, portanto, temos todas elas para Temos para um receber. aeroporto que precisa de algumas coisas, mas que lá está pronto para receber. Precisamos cada vez mais de profissionalizar esta matéria, é outra das questões. É que o facto do nosso aeroporto não estar integrado em nenhuma das grandes cadeias internacionais de gestão aeroportuária é uma desvantagem. É uma desvantagem, claro. E essa desvantagem, se calhar, precisa de ser ultrapassada através da desgovernamentalização da sua operação. Aliás, isto é uma questão que já falámos disso não sei quantas vezes no passado e deveria continuar a ser um objetivo. Creio que o aeroporto não pode ser gerido como uma coisinha à parte que está fora de tudo. O nosso aeroporto precisa de ser integrado no sistema aeroportuário internacional e para isso é importante que haja uma gestão profissional com as ligações que devem existir aos grandes operadores. E não faria mal nenhum que se extinguisse a estrutura governamental que lá está e que se desse a oportunidade a empresas da especialidade de gerirem aquela estrutura, porque eles têm os conhecimentos, têm as redes de promoção que, obviamente, nós não temos. Que facilitam, claro, o trabalho. Presidente, já estamos em plena primavera e com isso... Olha que não se tem notado muito. Não se tem notado muito, é verdade, mas já estamos. Com isso também se celebra o Dia Internacional das Florestas, que este ano, em Angra do Heroísmo, foi bem celebrado. Foi muito bem celebrado e eu aqui tenho que agradecer ao Serviço Florestal da Terceira, que fez um excelente trabalho, quer na montagem, quer na desmontagem. Montaram um cenário extremamente bem pensado e bem feito, ficou lindíssima a Praça Velha. Nós tivemos mais de 900 crianças inscritas nas atividades, portanto, ou seja, os que vieram em visitas organizadas foram pelo menos 900, mas muitas outras centenas vieram com os pais no fim de semana e, portanto, foi de facto um enorme sucesso junto dos mais novos, mas também junto dos mais velhos, que tiveram a oportunidade de levar plantas para plantar nos seus prédios. Serviu também de sensibilização e que serviu para mostrar a importância da floresta, particularmente no ano em que se estava a mostrar a floresta não apenas naquilo que é mais comum agora falar-se, que as questões que são obviamente importantes de conservação da natureza, mas há uma outra importância enorme na floresta, que é a questão económica e a produção de madeira,
às vezes para os mais novos a madeira também parece que vem de uma fábrica qualquer e o pessoal esquece que a madeira veio de uma árvore. E depois tudo aquilo que está ligado à floresta, até ao papel que nós usamos e que vem da floresta, até aos mais variados produtos que são feitos a partir de matéria-prima florestal. Foi de facto um enorme sucesso e o Serviço Florestal da Terceira fez, realmente, volto a repetir, um excelente trabalho, quer na montagem, quer na desmontagem. Porque a verdade é que no dia a seguir a praça estava mais limpa do que o que estava no princípio, o que é muito bom. E, portanto, o meu agradecimento aos trabalhadores dos florestais que fizeram um extraordinário trabalho na Praça Velha este ano. Muito bem, Presidente, já que falamos de floresta, eu iria a um tema que já não abordamos há algum tempo, que tem a ver com o desenvolvimento do Parque de Merendas aqui no Fanal. Como é que está esse processo? O Parque de Merendas, não, o Parque para as festas. O parque onde costumam ficar os carroças? Sim. Bom, também pode servir para merendas, mas o parque está neste momento quase concluído, já estão a instalar os relevados e, portanto, nesta altura nós já temos em vez de ter aquele terreno mais ou menos sem estrutura que nós tínhamos antes, já temos um terreno devidamente vedado, com boas paredes, muito bem feitas e com uma estrutura que vai permitir instalar já nestas São Joaninas deste ano os carroceiros com outra qualidade, mas particularmente vai permitir a partir deste verão que aquele espaço também seja utilizado como local de lazer. Pode servir para merendas, pode servir para levar crianças a brincar, porque vai ter um relevado relativamente extenso, que é um relevado preparado para ser pisado, portanto para que os miúdos e não miúdos possam correr por cima da relva e possam ir para ali brincar. Portanto, vamos ter ali um espaço com condições muito boas para se estar, particularmente nos fins de tarde, porque ele está virado ao oeste. Tem um ótimo e tem um excelente pôr do sol ali por trás de São Jorge e, portanto, temos ali um local que com certeza vai ser um sucesso junto de sangrenses, porque vai permitir que nos dias maiores do verão as pessoas possam ir para ali 1 hora ou 2 e estar ali a gozar o pôr do sol e um enquadramento paisagístico excelente que aquele local tem. Presidente, como ainda não tem nome, eu vou chamá-lo Parque de Merendas até chegar ao dia que ele tiver nome. Eu acho que é o Parque do Fanal, mas pronto, podemos chamar aquilo que entendermos. E até porque o relevado, se calhar, vai ser apetecível para se trazer uma toalhinha de casa, sentar ali no chão e fazer uma merendazinha. E fazer a merendazinha, mas até lá, certamente ele terá outro nome, Parque do Fanal, ou o que seja. E nós... Bom, aquilo é uma parte do complexo do Fanal, acho que não precisa ter nenhum nome especial. A Câmara comprou aqueles terrenos, agora comprou mais um bocado de terreno ali naquela zona, que vai permitir a ligação entre este parque e aquele caminho que vai dar lá para o lado do castelo e onde estão os dragoeiros. Portanto, há mais espaço que vai ficar aberto ao público e, portanto, estamos ali passo a passo a tentar criar um grande espaço público que permita às pessoas terem um contacto com a natureza num local privilegiado, porque tem esta vista magnífica e esta exposição ao fim do dia que vai com certeza transformar aquele lugar num dos lugares mais apetecíveis para quem no fim do dia, depois do seu emprego, queira ir ali gozar um bocadinho do tempo. Presidente, já que falou nisso, eu prolongava aqui este tema para o aspecto do vandalismo, porque não deixa de ser curioso que nós estamos a criar condições para as pessoas, mas mesmo assim luzes e coisas do género continuam a ser destruídas constantemente. Nós continuamos a naquela ter... zona, claro, estou a falar. E não apenas naquela, infelizmente não naquela zona, nós continuamos a ter muito vandalismo. Nesta semana, que agora acaba, tivemos inclusive uma situação relativamente grave de alguém que resolveu pegar fogo aos contentores de lixo, esquecendo que estavam viaturas estacionadas ao pé, e para além dos danos no lixo também houve danos em viaturas. Portanto, é um assunto que tem, infelizmente, uma persistência enorme e não é fácil de resolver, porque nós temos gente que está claramente descontente com a vida e descontente com tudo e acaba por, de alguma maneira, espalhar a sua frustração sobre aquilo que é propriedade comum. É triste que isto aconteça, mas infelizmente não é uma realidade apenas nossa, é um bocadinho por todo o lado acontece assim. Mas não é só de agora. Digamos. Não é só de agora e eu vejo queixas semelhantes vindas de várias cidades parceiras nossas que têm o mesmo problema. Portanto, é um assunto que tem muito a ver com a situação social e não propriamente com as questões locais, têm a ver com a maneira como as pessoas se sentem ou não integradas na sociedade. E esse é um problema que, infelizmente, entre nós também começa a surgir. Nós temos um grupo de gente, todos, infelizmente são poucos, mas todos nós já os conhecemos,
que andam por aí e que andam, enfim, a flutuar sem encontrar pouso. E isso é um problema e um desafio para o nosso futuro. O Presidente falava do caminho que depois liga ao castelo, e eu recordo-me que não há muito tempo aqueles projetorzinhos que a Câmara colocou embutidos estavam todos partidos. Portanto, não aconteceu, iluminação. aliás, aconteceu logo quando aquele caminho foi criado, para aí uma semana depois, partiram as luzes. Pronto, substitui-se por material mais resistente e as coisas têm vindo a funcionar, mas pronto, esta questão do vandalismo não é particularmente uma questão ali, é uma questão que acontece por todo o lado, mesmo em freguesias rurais. A questão dos contentores de lixo e do mau uso dos contentores é um problema que parece uma vez aqui e outra ali, vai acontecendo. Outro problema que também acontece com alguma frequência são os danos mesmo em viaturas particulares e em muros e propriedades de pessoas. Portanto, não é apenas danos naquilo que é público, há danos em propriedade em geral, que infelizmente acontecem entre nós. Muito bem, Presidente, esta sexta-feira foi inaugurado e assinalado o 95º aniversário da inauguração do campo de aviação da Achada. Temos lá uma placa com um aviãozinho, quem passa na via rápida certamente já, no sentido de Angra Praia, à direita, está lá no meio. Fala-nos também um bocadinho como é que surge esta iniciativa. Esta é uma forma de nós marcarmos um espaço que teve uma importância muito grande na história dos Açores. Foi o primeiro aeroporto que existiu nos Açores, em qualquer ilha, o primeiro aeródromo, enfim, chamá-lo aeroporto é talvez um bocadinho excessivo, primeira pista de aviação que existiu nos Açores. Nos princípios da aviação, a aviação era essencialmente feita por hidroaviões e, portanto, os aviões utilizavam o mar, portanto, normalmente baías, a Horta teve aí um papel relevante, mas aconteceu um pouco por todo o arquipélago haver hidroaviões que pararam, mas logo na década de 1920, chegou-se à conclusão que, dada a posição que os Açores tinham, era fundamental criar um espaço com uma pista de aviação que permitisse a operação da aviação terrestre. E o primeiro espaço que foi criado foi este, e foi criado, isto é importante dizê-lo, por iniciativa e com fundos locais. Foi a Junta Geral de Angra e a Câmara de Angra que foram os principais financiadores e criaram a primeira pista, o primeiro aeródromo que funcionou nos Açores, ou seja, foi mesmo pioneiro em qualquer uma das ilhas. Só com a aproximação da Segunda Guerra Mundial e depois com a Segunda Guerra Mundial é que houve a criação em Rabo de Peixe de um outro aeroporto e depois a criação nas Lajes do embrião daquilo que viria a ser a grande base das Lajes, e, enfim, com todo esse desenvolvimento, e depois também em Santa Maria a mesma coisa. Estes aeroportos pioneiros foram fundamentais aqui na zona central do Atlântico, até porque a história da aviação dependeu muito da existência destes locais. As pessoas às vezes esquecem uma das grandes aventuras aéreas que acabou mal na Ilha Graciosa, exatamente por falta de um campo de aviação, em que um avião polaco que estava a tentar atravessar o Atlântico acabou por fazer uma aterragem de emergência na Graciosa e um dos pilotos ficou preso dentro do avião e infelizmente um incêndio levou à sua morte. Portanto, é uma daquelas histórias que esqueceu, mas que marcou o tempo, e é com essa marca do tempo que a seguir surge a criação, muito por iniciativa também de uma pessoa que era um visionário destas coisas, o Tenente-Coronel José Agostinho, que já tinha a noção de que os Açores seriam um ponto essencial na aviação no Atlântico, muito por sugestão dele e por sua influência. A Junta Geral acabou por utilizar terrenos que tinha e, com a ajuda da Câmara, construíram a primeira pista de aviação, que funcionou durante alguns anos, não muitos, porque depois descobriu-se que a situação do local não era a melhor, com nevoeiros frequentes e muita ventania, e ainda assim os últimos aviões saíram dali já na década de 40, já quando, durante um período, nós tivemos duas pistas, já a base das Lajes funcionava, mas ainda havia aviões ali. E, portanto, houve aqui este período com os dois aeródromos e depois toda a atividade acabou por se concentrar nas Lajes e o espaço caiu no esquecimento. Foi entregue primeiro ao Asilo da Mendicidade e depois à Universidade dos Açores, que lá instalou a sua granja experimental, que ainda hoje lá está. E a verdade é que a grande maioria dos texeirenses perdeu a memória do espaço e da importância que o espaço teve. E
em colaboração com a Força Aérea e com, enfim, com um grupo de gente que gosta destas coisas da aviação, resolveu-se relembrar o espaço, colocando lá um marco que lembra às pessoas que passam ali pela Via Rápida que ali já foi uma pista e que foi a primeira pista dos Açores. Mas não fica por aí, porque há também o livro, quem quiser certamente saber de tudo isto pouco mais ao pormenor, associado a tem o livro Campo de Aviação da Achada. Associado a à inauguração deste monumento, há também a edição e a apresentação de um livro muito rico em fotografias, que fica ou cria uma memória daquilo que foi o campo de aviação em imagens e em texto, mas que permite que as pessoas de alguma maneira olhem para aquele espaço e vejam como ele foi e a importância que ele teve, porque foi de facto um espaço marcante na história dos Açores e na história da aviação mundial, mas que rapidamente desapareceu da memória das pessoas, e agora nós estamos a tentar resgatá-lo, criando mais um local para as pessoas poderem visitar. É um lugar interessante, vale a pena ir por aqueles caminhos, embora estejam em péssimo estado. Fica aqui mais uma vez o meu apelo ao IROA, no sentido de ver se põe ordem na rede das estradas agrícolas, que está neste momento numa degradação extraordinária. Portanto, o local é muito bonito do ponto de vista da paisagem, um lugar bom para visitar, só que infelizmente os caminhos que lá conduzem estão neste momento em péssimo estado, mas esperamos que isto seja uma questão transitória e que a inauguração daquele espaço e a criação daquele ponto de interesse também seja uma chamada a quem de direito para que vá melhorar aqueles caminhos. Presidente, fazendo aqui um parênteses, devo-lhe confessar que a minha história deste aeródromo da Achada foi contada quando um dia eu peguei numa daquelas chapas com muitos buraquinhos redondos, pesadíssima, e me explicaram que aquilo servia de base. Aquilo foi a base da primeira pista das Lajes. Essas chapas já foram trazidas já no contexto da Segunda Guerra Mundial pelas forças britânicas, e foi uma forma rápida de fazer uma pista em cima de terra, nas Lajes. Porque é que os britânicos, quando chegaram, desembarcaram aqui em Angra, tiveram um primeiro acampamento ali na Vinha Brava, onde agora é a estação agrícola, onde está a feira, o recinto da feira, portanto naqueles terrenos ali foi o primeiro acampamento britânico após o desembarque, mas rapidamente se moveram para as Lajes, onde havia um embrião de uma pequena pista, que depois foi prolongada e alargada, exatamente com recurso a essas chapas. E foi o princípio da abertura da ilha à aviação a sério, porque ali na Achada nunca houve grande sucesso, essencialmente por causa do mau tempo. Nós compreendemos o insucesso. Sim, quem faz a viagem à Angra Praia todos os dias sabe que o número de dias de nevoeiro naquela zona é muito elevado, e isso levou obviamente a que o insucesso acontecesse, mas esta pista também marca um outro evento, que foi o primeiro voo de um avião terrestre nos Açores, que foi o Açor, o avião chamava-se Açor, com um piloto que era altarense, que era aqui natural da Terceira, e que foi um dos pioneiros da aviação a nível nacional e particularmente, obviamente, aqui nos Açores, já que foi a partir dali que descolou o primeiro avião terrestre, ou seja, que não era um hidroavião, que voou nos Açores, e a partir dali se manteve durante uma década uma pequena base que serviu à aviação. Na altura ainda não havia força aérea, era a aviação militar, a aviação do Exército, que ali teve instalada e que de alguma maneira depois criou aquilo que veio dar origem à grande base, que é a base das Lajes hoje, e enfim, tudo o que tem a ver com a atividade aérea militar no arquipélago. Muito bem, fica aqui também o bichinho para que passem os olhos, pelo menos. Sim, façam uma visita com paciência devido aos maus caminhos, mas vale a pena ler. Sim, o livro é muito interessante porque vem trazer para o grande público um conjunto de imagens que também estavam completamente esquecidas. Muito bem, Presidente. Quase para terminar, falar aqui da candidatura da Calçada Portuguesa a Património da Humanidade. É verdade, mais uma vez tivemos a nossa líder da oposição a entrar a pé juntos por esse assunto, sem sequer perceber de que é que estava a falar. Há duas coisas que é importante nós percebermos nisto. Primeiro, é preciso não vulgarizar o património mundial. Em Angra não existem nenhumas... Enfim, tirando a Praça Velha, as nossas calçadas, muitas delas não são propriamente do melhor, mas pronto, temos calçada. Angra, logo em 2000, e creio que foi em 2021 ou 2019, por aí,
fez parte deste núcleo que preparou as coisas em conjunto com a associação que está a promover. Portanto, a Angra está presente e fez aquilo que tinha a fazer, apresentou-se. Agora, nós não somos o centro da calçada portuguesa, nem queremos ser, e é preciso não vulgarizar demasiado estas coisas de património mundial. Daqui a bocadinho, cada coisa que alguém olha tem que ser património. Não é assim que as coisas funcionam, nem é assim que as coisas devem funcionar. A calçada portuguesa tem a sua história, tem uma história que nasceu no século XIX em Lisboa, através do calçamento que foi feito por iniciativa de um militar, que é um general, que utilizou inclusive alguns presos que fizeram calçada. A partir daí expandiu-se. O Estado Novo deu-lhe uma grande importância. Aqui na terceira, a calçada chegou um bocadinho tarde. A primeira calçada com jeito é de 1930, que é a Praça Velha, e foi feita por calceteiros que vieram do Porto, porque não havia essa tecnologia cá, e depois foi-se expandindo, porque era a forma que nós tínhamos de irmos fazendo, enfim, os passeios. Substituímos os ladrilhos, o que foi pena, porque os ladrilhos em pedra, que era o tradicional, em lajes de pedra, eram interessantes, mas pronto, a história é assim. Restou pouco, restou ali diante a sair um bocadinho, e restou no acesso ao castelo um outro bocadinho. De resto, praticamente todos os ladrilhos desapareceram, e passámos a ter a calçada portuguesa. Transformar isso no centro de uma atividade de património mundial não é bom. Nós somos parceiros da candidatura. A Angra, inclusive, tem um trabalho que foi feito, que é todas as simetrias possíveis em calçada, nós temos em Angra. Somos uma das poucas cidades que o tem. Somos parceiros dessa candidatura, mas não somos parceiro liderante, nem queremos ser. Nós temos outros valores que são património mundial. Esta coisa de andarmos sempre nos bicos dos pés a dizer que tem, não é bom. E era bom que essa senhora que promove essas coisas passe a ler um bocadinho mais e se informe um bocadinho melhor. Não custa nada e fica bem. Presidente, já agora que falamos de calçada, como é que está a arte de calcetar e os calceteiros? Como é que é uma mão de obra difícil de arranjar? Está péssimo. Nós, as calçadas que temos feito, tem sido um total insucesso. Aliás, uma das zonas que nós fizemos um grande investimento para melhorar a calçada, aquele troço ali ao pé dos bombeiros, hoje está péssimo. É difícil. É um dos locais que está com pior configuração. Ou seja, nós precisamos de calceteiros, precisamos de mais calceteiros e precisamos de empresas que se dediquem a isto e que haja... Só temos uma empresa a trabalhar neste setor neste momento e precisamos que haja maior competitividade no setor. Aliás, nós tentamos colocar a concurso o calçamento da Rua do Galo e o recalçamento desse troço, e o valor foi para a casa de €1 milhão, o que obviamente não é aceitável. Portanto, é problemático hoje a calçada e espero que entre neste mercado mais gente, porque obviamente serviço há muito, trabalhadores para isso não há. Nós tínhamos um projeto que já foi colocado a concurso e ficou deserto, de transformar aquela zona por trás da escola de Altas Covas, que está com um pavimento muito degradado, que é um asfalto mal feito, que está lá desde os anos 70, para transformá-la em calçada, porque na zona classificada deveria ser calçada e ficou deserto. Portanto, calçada é neste momento um problema. E eu espero que, se a candidatura a Património Mundial tiver sucesso, que pelo menos sirva para atrair mais gente para este setor, porque é uma carreira dura e difícil, não é fácil estar ali de cócoras a fazer calçada, é realmente um trabalho muito... É uma arte, muito exigente, mas é uma arte muito exigente, mas é uma arte que também tem que ser bem remunerada e espero que haja gente que queira entrar no setor. Presidente, o que normalmente circula também calçada são os carros de rally, e nós estamos num fim de semana de rally, por isso é que o nosso programa foi mais cedo do que é habitual. Peço também um comentário. Não, bom, o rally é importante e é um momento grande no desporto automóvel. Aquilo que é preciso neste dia é que haja cautela na circulação, porque nestes dias há sempre alguma contaminação do trânsito a partir do rally e, portanto, é preciso, enfim, a prudência necessária para que não haja acidentes e que tudo corra bem, e votos de um bom rally, quer do ponto de vista dos participantes, quer do ponto de vista do público. Presidente, já agora, é fã de rally? De vez em quando gosto de ver aquelas coisas mais, naqueles pontos mais espetaculares, quando há aqueles saltos e aquelas coisas, mas também não é que seja assim um grande fã de rally, mas gosto de ver. Muito bem, Presidente. Foi um gosto enorme tê-lo mais obrigado. Uma vez no Rádio Clube de Angra. Bom fim de semana para si. Bom fim de semana. Para quem nos ouve também, continuação de um bom sábado, de um bom fim de semana, e já sabe, tenha cautela na estrada, não se entusiasme com a velocidade do rally. Bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.